Mais um testemunho de uma nova experiência que o Senhor me mostrou. Vou contar como foi, porque aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2020. E dessa vez eu estava no meu quarto junto com a esposa do meu filho e minha esposa. Tínhamos terminado de orar por volta das 11 da noite do dia 12 de fevereiro. Quando terminamos, deitamos um pouco. Eu estava muito cansado. Lembro que adormeceram muito rapidamente. Eu estava meditando na cama. Naquela época, eu estava meditando sobre as coisas que estão acontecendo globalmente e a condição espiritual da igreja. Naquele momento o Espírito Santo começou a falar comigo diretamente e começou a me dizer: eu vim para visitar você novamente. Por enquanto comecei a sentir a unção e o poder do Espírito Santo em meu quarto enquanto estava meditando, e naquele momento comecei a ver o mundo espiritual. Quer dizer, comecei a ter uma visão. A palavra de Deus diz em Joel 2:28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. O que aconteceu é que comecei a ver o mundo espiritual. Comecei a ver como estava em um lugar cheio de escuridão. Eu estava em um lugar onde só podia contemplar a escuridão, e não via nada além da escuridão que estava por toda parte. Então comecei a ver desta vez que alguém estava ao meu lado. Eu o reconhecia porque já o vi anteriormente. Ele era muito bonito, com um brilho branco. Ele estava lá comigo quando entramos em um corredor onde havia muitos computadores de mesa. Comecei a ver que esse lugar era muito bonito e de alta tecnologia. Quando entramos, havia muitos computadores alinhados um após o outro, frente a frente, e havia um corredor do meio que separava as duas colunas de computadores que chegavam a uma plataforma. Na frente, havia uma plataforma onde havia algo semelhantes a uma tela gigante de cinema, e na tela era transmitido tudo o que estava acontecendo na Terra. Quem estava trabalhando neste local estava registrando tudo o que era exibido na tela. Vou detalhar essas coisas porque isso é muito importante, pois é o que mais me surpreendeu naquele lugar. Enquanto estávamos naquele lugar, perguntei ao Senhor sobre esse lugar e ele me respondeu: esta é a torre de controle onde Satanás monitora e influencia os seres humanos na Terra. O alvo principal de Satanás e das pessoas mais vigiadas são os cristãos. Os evangélicos estão sob alta vigilância. Eles estão sendo observados, estudados e examinados aqui. Todas as coisas são escritas e registradas nesta torre de controle. Neste lugar, Satanás controla o mundo porque ele é o príncipe das potestades do ar, o príncipe deste mundo, como a Bíblia diz. Efésios 2:1-3, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Amado, quando entramos neste lugar, era muito bonito como quando você entra em um cybercafé moderno, mas em outro momento não era mais bonito, mas se tornou como uma caverna de pedra. E quando o Senhor iluminou o lugar, comecei a observar as pessoas que já viveram no mundo sentadas diante desses computadores. Eu vi essas mesmas pessoas viciadas em computadores sentadas nas cadeiras em frente aos computadores, mas o lugar parecia uma chama de fogo. Observei a mudança na aparência dessas cadeiras que não eram mais bonitas. Essas cadeiras agora estavam cheias de espinhos que saíram para penetrar nas pessoas sentadas diante desses computadores, e eu vi que o chão estava cheio de brasas nesse lugar, o que causou muita dor nas pessoas sentadas neste lugar. O Senhor disse: essas pessoas estão aqui, porque passam a maior parte de suas vidas na frente de um computador e fazem coisas ilegais. Eles fizeram coisas que não deveriam fazer e estão mortos. Eles morreram, e agora este é o seu tormento. Havia uma cadeira ao nosso lado, onde observei que a pessoa sentada não gritava, mas apenas reclamava da dor que sentia porque havia espigões cravados na cadeira onde ele estava sentado. Eu estava olhando para aquele lugar que foi aceso no fogo. Foi horrível quando comecei a observar a tortura do inferno. Em um momento, aquele lugar mudou novamente, aparentemente como antes. Comecei a observar que o lugar tinha ficado bonito onde não eram computadores na parede, e o local estava cheio de material de alta tecnologia de modelos mais recentes que não vimos aqui na Terra. Essas foram as tecnologias mais recentes que em breve estarão em circulação, pois o profeta Daniel diz que o conhecimento vai aumentar nesses tempos tardios, e estamos vivendo no fim dos tempos. Daniel 12:4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra,
e o conhecimento se multiplicará. Nesse momento comecei a observar a plataforma de frente, e vi uma figura que começou a descer. Ele tinha a forma de um animal, e vou descrevê-lo como ele era. Ele era muito alto e tinha asas pretas. Aquela besta começou a descer para a plataforma em frente à tela gigante mostrando imagens da Terra. Eu vi que a besta começou a rir de uma forma muito feia. Comecei a notar que ele ria por causa da imagem direta de um grupo de cristãos que foi exibida na tela. Esta besta híbrida disse: "Vou destruir aqueles cristãos que vão para lá. Esse é o meu propósito. E é por isso que este lugar foi construído para nós monitorarmos cada um dos mais cristãos para que possamos estudá-los deste lugar, e não tenhamos que ir para a Terra a todo momento." E comecei a observar que nessa tela gigante eram mostrados cristãos orando nas várias igrejas. Essas imagens diretas estavam começando a zapear como canais de uma TV, e então outra igreja foi transmitida onde os cristãos estavam louvando a Deus, e esses demônios estavam estudando cada igreja na Terra. Eles estavam monitorando tudo, e aqueles que estavam no computador monitoravam cada uma das igrejas e cada homem aqui na Terra. Estou dizendo que eles controlam tudo no inferno, porque claramente eles estão tentando controlar cada um de nós. Naquele momento, comecei a observar aquele ser enquanto ele começava a se mover no meio entre duas colunas de computadores, e ele estava inspecionando como aqueles que estavam antes desses computadores estavam desempenhando e realizando seus respectivos trabalhos. Ele atormentou aqueles que não conseguiram fazer o trabalho, e encorajou aqueles que estavam produzindo resultados enquanto monitoravam os humanos na Terra. Eu vi que esta besta falava com voz rouca, e eu disse: "Senhor, parece que já vi esse ser. Senhor, este é Satanás." O Senhor me disse: "Olhe para ele. Ele é aquele que governa o governo das hostes espirituais do mal ali na região do leste. E é ele quem está agindo no mundo contra a igreja agora." Comecei a observar o ser cheio de maldade e horrível. Ele tinha um aspecto muito feio, um animal horrível. Quero dizer, ele era meio animal e meio humano. Sua cabeça parecia uma cabra. Ele tinha uma cauda de escorpião que se movia. Ele tinha asas de morcego movendo-se muito lentamente quando passou por onde as pessoas estavam sentadas nos computadores. Eu olhei para algumas dessas pessoas que tinham chifres enrolados. Eles tinham pernas de cabra e cauda de escorpião. Seus rostos estavam muito vigilantes e sua atenção muito elevada. Sua aparência era horrível e horripilante. Naquele momento, uma pergunta veio à minha mente. Eu disse: "Senhor, pode me dizer o que está acontecendo sobre o coronavírus?" Eu fiz a ele essa pergunta. "O senhor sabe de tudo." Por curiosidade perguntei-lhe sobre aquela doença vinda da China que está causando grandes desastres. O senhor me disse: "O coronavírus, como chamam na Terra, é uma doença na qual age um espírito de morte. É semelhante ao que aconteceu no país do Egito quando o povo de Israel foi escravizado. É semelhante ao que aconteceu quando a morte dos primogênitos aconteceu quando eu libertei o povo de Israel. Disse-lhes que marcasse com sangue sua casa para que o anjo da morte não alcançasse os primogênitos do povo de Israel, mas apenas os primogênitos dos filhos dos egípcios. O coronavírus, como chamam na Terra, é apenas o espírito da morte que existia no país do Egito, mas desta vez o destruidor está atrás das pessoas que ficam doentes e vão morrer, porque é o mesmo espírito da morte." Além disso, o Senhor me disse: "O coronavírus é uma doença provada por meu Pai. Este é o princípio das dores. O que está sendo visto na Terra é apenas o começo das dores do parto. E o espírito da morte veio, e ele não vai parar porque meu Pai já provou aquela doença. Não importa se você é rico ou pobre, depois de ter a doença você está enfrentando o espírito da morte. Essa doença não olha para ver se você tem títulos e não importa se você tem dinheiro. Esta doença vai exterminar muitas pessoas que a contraem, pois é esse espírito de morte intitulado coronavírus na Terra." Irmão, foi trágico ouvir essas coisas nesta experiência. Venho te dizer para que saiba como está tudo hoje. Tudo o que está acontecendo é o início das dores de parto, pois estamos indo para o momento final. Venho dizer-vos não para me exaltar, mas para exaltar aquele que é Jesus de Nazaré, cujo nome é acima de todo nome, e todo joelho se dobrará diante dele, e toda a língua confessará seu nome porque ele é santo, 3 vezes santo. Naquele momento, o Senhor começou a observar o que era projetado na tela em frente, e quando olhei, vi que fora de cada igreja na Terra eles eram espíritos demoníacos de todos os tipos. Comecei a olhar para diferentes igrejas. Comecei a observar do lado de fora de uma igreja, onde percebi que havia um demônio que estava registrando tudo o que estava acontecendo naquela igreja, e a ordem foi dada a esse demônio para fazer uma audição do que estava acontecendo naquela igreja, e então ele deveria destruir aquela igreja.
e cada uma dessas igrejas foi designada para demônios específicos. O Senhor disse: olhe para esses demônios que foram enviados às igrejas como espiões, e eles são enviados aos evangélicos da terra. Na verdade, esses demônios estão executando uma nova estratégia na qual começarão a destruir muitas igrejas. Eles não vão parar. A cada dia eles vêm com mais estratégias, e os que não funcionam eles os abandonam e elaboram novas estratégias. Comecei observando que em outra igreja, havia um demônio que estava registrando tudo o que estava sendo feito naquela igreja, e ele estava atacando aquela igreja. E o Senhor me disse: esses demônios receberam territórios específicos, e cada um desses demônios tem seu próprio território. E do inferno eles levantaram um grande número de demônios que vieram destruir a igreja. Mas você diz à igreja estas palavras: não tenha medo. Assim como Satanás traz demônios do inferno para a terra, por isso enviei anjos à terra para que eles possam estar com eles, para que possam lutar por eles. Minha palavra diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Essas palavras me emocionaram, e me encheram de alegria, paz e amor, sabendo que o Senhor luta por nós aqui na terra. Irmão, neste tempo do fim, pouco tempo nos é dado para buscarmos o Senhor em oração, e Ele nos livrará de todas essas coisas. Eu estava observando esses espiões demônios que estavam ao seu redor estudando as pessoas e causando destruição nos membros de cada igreja. Eu vi que o Senhor estava muito calmo. Ele estava apenas quieto e silencioso. Então aquele lugar mudou de aparência. Eu vi como aquele lugar, depois de ser lindo, mudou para um aspecto horrível, cheio de pedras, como uma caverna. Era como se estivéssemos dentro de uma caverna de pedras. E aquele lugar queimou em chamas. Tudo mudou de aspecto e essas cadeiras mudaram. Eles não eram mais feitos de metal, mas eram lugares cheios de espinhos. E no solo onde essas almas pisavam haviam brasas. Enquanto estavam sentados diante dos computadores, eles sentiam a dor das brasas. Havia 600 ou 700 almas sentadas diante desses computadores preenchendo o registro. Cada um desses computadores tinha o banco de dados de pessoas da Terra, principalmente de cristãos. Irmão, estamos sendo vigiados diretamente do inferno, mas através do Senhor, podemos escapar deste mundo podre que está sendo vigiado por Satanás, no qual prevalecem a maldade e a iniquidade. Os dias já são curtos e logo a trombeta soará, e voaremos como a Bíblia diz. Mas antes do som da trombeta, o mal se multiplicará e o número de demônios na terra se multiplicará. E há demônios espiões direto do inferno para cada igreja. Esses espias estão carregando o pecado da sedução, o pecado da fofoca, o pecado da mentira, o pecado da fornicação e todo tipo de pecado para a igreja cair em confusão. Esses demônios carregam todos os tipos de pecado, mas a igreja não precisa dar entrada a eles. Que o Senhor abençoe a todos.